Depois de falar sobre tirania e narcisismo na fotografia, agora o tema é como as redes sociais e os relacionamentos tóxicos andam lado a lado. Eu não sei como é o sentimento de outros fotógrafos, mas eu, quando olho antigos arquivos de fotografia e vejo fotos de casais que não estão mais juntos, é curioso lembrar daquele momento que eu fiz aqueles registros fotográficos. Você vê ali bastante intimidade, beijos calorosos, parceria e promessas. E de repente você recebe a notícia que acabou. Você fica até um pouco confuso às vezes, faz perguntas como assim? Acabou? E você começa a rever essas fotos e pensa. Depois de um tempo, o cérebro começa a raciocinar. Quando olhamos uma foto, não sabemos quem são aquelas pessoas no oculto. Aquele sorriso pode esconder bastante coisa. Mas temos a esperança que os relacionamentos durem para sempre. Mas nem sempre é assim. E toda vez que me contam que o relacionamento de alguém que eu conheço chegou ao fim, isso me remete a uma frase que, se eu não me engano, é do Manuel Bandeira, que ele diz: a vida inteira que poderia ter sido, mas não foi. Bom, esse termo, relacionamento tóxico, tem se tornado muito popular ultimamente, mas para dar continuidade, precisamos entender primeiro o significado dessas duas palavras. Um relacionamento vem de ligação. É alguém conectado conosco. Não é apenas um namorado ou marido, mas um familiar, um amigo, chefe e colegas de trabalho também são pessoas que nós nos relacionamos. Na escola ainda era pior porque éramos obrigados a fazer trabalhos em equipe. Mas isso era algo que nos preparava para a vida adulta, quando somos obrigados a trabalhar com alguém que não gostamos. E o que significa a palavra tóxico? Segundo o dicionário, tóxico é alguém que nos produz efeitos nocivos dentro do nosso organismo. Contém algo venenoso, capaz de entorpecer ou afetar o nosso sistema nervoso. Algo cujas propriedades nos fazem mal. Então, quando falamos de um relacionamento tóxico, estamos falando de pessoas que nos fazem mal. Não apenas na mente, mas traz efeitos nocivos no nosso organismo. Mas alguém com comportamentos ruins, pessoas problemáticas, podem nos trazer doenças físicas? Existem as doenças psicossomáticas, que surgem na nossa mente e acabam afetando todo o nosso corpo, como por exemplo, estresse no trabalho. Ou seja, uma pessoa tóxica, ela pode afetar o nosso organismo. E eu particularmente não gosto muito de trazer rótulos como esses, pois os estudos da psicanálise, psicologia e psiquiatria já nomeou todos os problemas psíquicos que as pessoas têm. Aquela pessoa que você chama de tóxica, ela está passando por um problema, mas pegaram todos esses problemas, deram um rótulo de tóxico e pronto, estão jogando palavras ao vento. Se você tem uma relação com alguém tóxico, essa pessoa ela sofre de algum tipo de transtorno. E atualmente a moda é chamar todo mundo de narcisista. Como eu disse no vídeo anterior chamado Tirania e Narcisismo na Fotografia, se você traz rótulos que generalizam um comportamento a alguém sem saber exatamente o que essa pessoa está passando, você pode estar tomando decisões e atitudes erradas com relação a ela. E o que os relacionamentos tóxicos têm a ver com as redes sociais? A minha intenção no vídeo de hoje é falar como nós nos temos relacionados com as redes sociais, onde existe muita interação com muitas pessoas ao mesmo tempo, ou seja, nós nos relacionamos dentro de uma rede social, até com pessoas que nós já conhecemos e muitas pessoas também se conectam, se relacionam e seguem pessoas que nunca viram na vida. Você sabe de uma pessoa desconhecida, que horas ela come, o que ela comeu no café, no almoço, na janta, como foi o dia dela, fotos do trabalho, você conhece os amigos dela de tabela e por aí vai. Sem contar com os desabafos dos problemas diários e os famosos textões. A exposição de intimidades que se tornam públicas também, diretas ou indiretamente. Sem contar com a hiperexposição dos filhos, que eu já fiz
2 ou 3 vídeos aqui no canal sobre esse tema. Dê uma olhada lá. Existem relações tóxicas nas redes sociais. E eu, como psicanalista e fotógrafo, eu falo bastante dessa correlação entre os dois temas. Busco ensinar boas práticas saudáveis na internet para que isso não afete a sua vida e de todas as pessoas à sua volta. Busco entender esse universo que é a internet e sempre nós estamos expondo algo através da fotografia. Que a minha intenção é ensinar, nunca obrigar. Eu sempre busco trazer reflexões para você se realmente faz sentido ou não. Pensa que na casa de todas as pessoas existe um cesto de lixo. Eu moro no condomínio que tem mais de 1000 apartamentos. São vários prédios que tem aqui. E imagina de quanto lixo é jogado todo dia. Mas eu quero que você pense quanto lixo tem dentro da nossa mente, que é muito maior do que o lixo que a gente costuma descartar, que na verdade a gente pega todo esse lixo e acaba compartilhando na internet. Imagina a quantidade de fotografias inúteis que são publicadas nas redes sociais todos os dias. Quando não temos uma vida equilibrada, acabamos por espalhar esse lixo na internet. E também acabamos por consumir esse lixo também, através das pessoas que você segue. Observe que a gente vive numa época de muita compulsão. É compulsão por sexualidade por todos os lados, compulsão por comida, compulsão por assistir vários episódios de uma série e vários filmes ao mesmo tempo. Há uma compulsão por publicar tudo na internet. Ainda vou fazer um vídeo um pouco específico sobre compulsão. Entretanto, as pessoas acabam fazendo a sua própria associação livre, expondo bastante coisa da sua própria vida no meio dessa compulsividade e no meio de tudo isso. E eu acabo percebendo um pouco de ato falho, lá da teoria freudiana, do que essas pessoas produzem na internet. Inclusive, algo que eu sou completamente contra é essa ideia do algoritmo das redes sociais que meio que obriga a pessoa a sempre estar publicando algo diariamente ou semanalmente, dependendo do tipo da rede social que você faz parte, para fazer com que sempre as pessoas fiquem querendo consumir o seu conteúdo e acaba produzindo lixo. Mas eu vou começar com um relato pessoal meu. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela tinha Facebook na época. Hoje ela deletou por causa de tanta coisa ruim que é postada. Mas algumas semanas se passaram do início do nosso namoro e algumas pessoas começaram a cobrar ela do porquê que tanto o Facebook dela quanto o meu não tinha fotografia nossa anunciando o nosso relacionamento e porque o status do nosso relacionamento estava em branco. Então nota-se que houve um incômodo por parte de algumas pessoas à nossa volta por nós não termos feito algo que elas próprias fariam. E começaram também a colocar muita coisa na cabeça dela. Falaram coisa que até ela ficou com dúvida com relação ao nosso relacionamento. E esse tipo de comportamento é o mais comum do que você imagina. Não deveria ser, mas é. Por esse motivo, nós temos que ter uma vida um pouco mais reservada. Apesar de nós termos um canal aqui no YouTube e postarmos coisas nas redes sociais, postamos aquilo que realmente é necessário. Mas esse comportamento nas redes sociais me lembra antigamente os jornais que anunciavam os casamentos e as notas de falecimento. Isso também era comunicado em rádio. Até quando a minha mãe faleceu, eu tive que ir numa rádio local, lá na cidade onde ela morava, e pedir para anunciarem que ela havia falecido. Então todos exigem praticamente que nós venhamos a anunciar o nosso relacionamento na internet, igual como faziam antigamente nos jornais. Nesse meu relato, vocês viram que tem pessoas difíceis, que nós poderíamos usar o termo tóxico, que não é nosso nem namorado nem cônjuge, mas eram pessoas que estavam ali à nossa volta. Existem amizades e familiares, colegas de trabalho, que às vezes são difíceis de conviver, mas algo que eu sempre falo aqui na internet é deixar sua vida íntima ser íntima e focar mais na sua rede social como uma extensão do seu currículo. Fazer publicações sobre a sua vida profissional e não pessoal. Algo que me fez até largar a rede social LinkedIn é que lá virou praticamente um Facebook. Muita gente postando coisas muito pessoais e íntimas lá, que não é o foco específico dessa rede social. Falando em intimidade, os relacionamentos amorosos é algo que está presente na vida de todos e que todo mundo quer expor.
seja o lado bom ou seja o lado ruim. Por exemplo, algo que acontece bastante é quando o relacionamento não dá certo e chega ao fim. Sempre a culpa era do outro e agora, como está na moda dizer que todo mundo é narcisista, todo mundo é tóxico, sempre falo, terminei porque o fulano era tóxico. Ou então aquela pessoa que não queria terminar vai dizer, o fulano era tóxico. Começa a virar esse rótulo muito generalista na vida das pessoas. Outras pessoas dizem, ele era narcisista, me controlava. Às vezes a pessoa nem era. Enfim, hoje isso virou desculpa para todos os relacionamentos que não dão certo. E eu quero trazer uma autorreflexão para você que passou por um relacionamento assim e não deu certo. Eu quero que você faça uma pergunta a si mesma. Será se a pessoa tóxica era realmente a outra pessoa ou era você? Sei que você pode questionar e dizer que eu não sei o que você passou, porque cada caso é um caso. Mas, porque algo que acontece bastante é culpar o outro pelo relacionamento que não deu certo. Mas, às vezes, você pode estar projetando no outro aquilo que você é. Que na psicanálise nós chamamos de projeção freudiana, que é um mecanismo de defesa que vem da própria pessoa para não aceitar esse lado que ela rejeita dela própria. É claro, você pode realmente ter passado por um relacionamento com uma pessoa tóxica. Não estou descartando isso, mas existem muitas pessoas que projetam isso no outro. Quem tem uma sessão com o terapeuta, ele vai investigar se isso vem de você ou não. Eu falo isso porque eu recebo muitos relatos de sempre classificarem todos os antigos relacionamentos como tóxicos. Começam a trazer esses rótulos falando que nenhum homem presta ou que nenhuma mulher presta. Perdeu a fé na humanidade e por aí vai. Agora vem a segunda parte da reflexão. Tudo bem, a outra pessoa pode realmente ter sido tóxica. Faça essa outra pergunta. Se você passou por vários relacionamentos, por que tantos relacionamentos amorosos que você teve não deram certo? E por que os outros são tóxicos? Primeiro, que ao nos relacionarmos com qualquer pessoa, todos nós temos vivências e comportamentos que às vezes não nos agrada. Ninguém é perfeito. E isso também não é motivo para chamar o outro de tóxico. Vamos supor que você realmente teve um relacionamento com uma pessoa tóxica. Vem outra reflexão. Por que você costuma sentir atração por pessoas tóxicas? Porque algo tem de errado. Imagina, aparece uma pessoa boa que poderia ter um relacionamento que poderia dar tudo certo com você, mas você olha para ela e pensa, essa pessoa não me atrai. Mas aí você vê aquela pessoa que é totalmente problemática, você sabe que você vai ter um monte de problema, e aí você vai querer se envolver com ela. Quando isso acontece, você vai sentar ali na cadeira do consultório do seu terapeuta e ele vai fazer a seguinte pergunta. Então, fale mais sobre a sua infância. O terapeuta vai investigar o que aconteceu na sua infância e como era o seu ambiente familiar que você cresceu, porque tudo isso se reflete em quem nós somos atualmente e também por que nós costumamos fazer escolhas erradas. Eu costumo usar o exemplo da garota que viu o pai bater na mãe. Apesar de ela saber que aquilo é errado, ela sempre vai buscar ali na fase adulta relacionamento com homens violentos. Ou até ela se torna uma pessoa violenta. E geralmente isso acontece porque ela claramente ama o pai. E essa garota fica confusa com o amor que ela sente por ele. E ao vê-lo agredindo, ela não consegue deixar de amá-lo, porque é o pai dela, mesmo que ele faça coisas erradas com a própria mãe. E isso confunde ali o sentimento dessa garota, e quando ela se torna adulta, ela vai sentir atração por homens que se assemelham a esse comportamento do pai. Porque ela vai ter aquela sensação de, olha, é um conforto que eu tive ali em casa quando eu era criança, mas ao mesmo tempo esse cara tem um comportamento igual ao do meu pai, que ele fazia coisas erradas com a minha mãe. Que vai trazer aquelas lembranças de amor e ódio pelo pai. Lembrando que ao falarmos de violência, ela não precisa ser violência apenas física, tem a verbal. Tem muitas pessoas que passam o dia brigando verbalmente de forma constante. Crianças, quando veem isso, acabam se tornando agressivas também, na fase adulta gritando com os outros e acha que isso é muito normal. Foi até curioso quando eu vi a entrevista de uma pessoa que disse que
todos os relacionamentos que ela teve foi com pessoas narcisistas. Eu não quero julgar se foi verdade ou se não foi, mas se isso realmente aconteceu, ela provavelmente cresceu num lar assim, para ela sentir tanta atração por homens narcisistas. Por mais que um narcisista planeje e seja sedutor, alguma falha no ambiente familiar teve na casa dessa pessoa para que ela se atraia por homens narcisistas ou mulheres. Lembrando que filhos de pais narcisistas ou com qualquer outro tipo de transtorno terão traços e comportamentos parecidos com o dos pais, por repetir aquilo que eles presenciaram. Isso é algo muito comum. Por mais que o filho repita o comportamento narcisista dos pais, pode ser que ele tenha apenas traços e não seja uma pessoa narcisista propriamente dito. Falando nisso, eu lembrei do filme O Clube dos Cinco. Tem um determinado momento que depois que eles têm uma forte discussão, aqueles jovens sentem e começam a desabafar. E um deles pergunta para o grupo: será se nós vamos ser igual aos nossos pais? E eles rejeitam isso. E aí um deles termina a frase dizendo: mas isso vai ser inevitável. Porque naquele momento eles já estavam imitando o comportamento dos seus próprios pais. E eu tiro o chapéu para o roteirista e diretor John Hughes, que fez esse filme, porque eu gosto muito dos filmes dele, justamente por ele falar sobre essa ligação de pais e filhos na maioria dos seus filmes. E principalmente os protagonistas são jovens. E é bom sabermos que em toda relação as pessoas são diferentes. Parece simples falar, mas é difícil compreender. Por causa disso, muito mais pessoas têm evitado contato social e fugindo de relacionamentos, e até preferindo animais do que lidar com pessoas. Então, como essas pessoas tóxicas lidam com as redes sociais? Quando falamos de uma pessoa que é ciumento possessivo, ela vai exigir que você sempre poste fotografias com ela, para expor à sociedade que estão juntos e que ele te pertence. Ele também pode exigir a senha das suas redes sociais e do seu celular. E cada vez que você fizer uma publicação nova, essa pessoa vai querer ver o comentário de todas as fotos suas que as pessoas estão escrevendo. E sempre vai ter um ali que ele vai se sentir ameaçado e não vai gostar. E se alguma foto ou até alguma mensagem que alguém escreveu ele não gostar, ele pode exigir que você apague essa postagem. E como o ciumento ele é uma pessoa paranoica, ele sempre vai ter a ideia de o que os outros vão pensar de mim. E como eu disse no vídeo anterior, existem transtornos que podem se confundir entre si. Então, o ciumento tem suas características bem semelhantes ao transtorno obsessivo compulsivo, ou o famoso TOC, como as pessoas dizem. Você sabia disso? Muita gente acha bonitinho ter manias, mas não é nada agradável para quem está sofrendo disso. O toque ele tem uma característica que é ter um ritual, ou seja, a pessoa que sofre ela vai sempre verificar se trancou a porta de casa, etc. No caso das redes sociais, o ciumento ele vai ter um ritual de sempre abrir o celular, entrar no seu perfil da sua rede social e verificar o que você postou, o que as pessoas comentaram o tempo todo. Ela vai ser aquela pessoa que quando vocês se separarem, vai começar a te stalkear, né? Que é a famosa perseguição, que agora aqui no Brasil, inclusive, é crime. Porque ele ainda vai querer ver o que você publica, mesmo enquanto vocês estiverem separados. Porque essa pessoa ainda vai ter aquele sentimento de posse. E vai causar muita confusão com as coisas que você publicou, mesmo separados. Tem um filme antigo muito interessante que fala sobre esse tema, chamado Star 80. Era um filme que passou várias vezes na televisão, que conta a história de uma modelo que foi morta pelo marido ciumento. E ela tinha apenas 20 anos quando isso aconteceu. É claro que isso é um caso extremo, mas é um bom exemplo para nós usarmos nesses casos de ciúmes. Algo que eu falei também no vídeo anterior é para tomar cuidado com listinha de comportamentos que resultam em diagnósticos errados. Outra ideia que muitas pessoas têm é que todo ciumento é ciumento porque ele é uma pessoa infiel, mas nem sempre é assim. Por isso, cuidado com as listinhas. Quando falamos de comportamento humano, precisamos entender que ele não é uma ciência exata, que 1 mais 1 sempre vai ser 2. Porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu na vida de cada indivíduo para ele se comportar daquela maneira. Então, os resultados podem ser
de N tipos. Às vezes um acontecimento pode ter ocorrido na escola dessa pessoa, quando ele era pequeno, que os pais nunca vão descobrir, ou se realmente é algo patológico na vida dessa pessoa. Então, o ciumento, ele vai ver uma fotografia sua, vai acreditar que se tem alguém lá atrás, essa pessoa pode ser uma possível pessoa que esteja interessada em você e que vai te trair. Coisas do gênero, né? Como eu disse, o ciumento, ele é paranoico. E uma pergunta que eu faço é: você se sente inseguro de postar algo nas redes sociais que pode prejudicar sua relação? Eu conheço vários casos de pessoas que deletam até suas redes sociais porque o parceiro obrigou ou até para evitar brigas. Muitas pessoas brigam por tudo que o parceiro posta nas redes sociais. Tem um outro lado bem interessante daquela pessoa que tem dificuldades em se relacionar com as pessoas, que está sempre em busca de um amor perfeito. Então, quando isso acontece, essa pessoa geralmente não teve um carinho dentro de casa. Acreditam que um dia vão encontrar esse amor impossível. Ela se torna uma pessoa grudenta, né? Quer ficar 24 horas, como se fosse uma vida de casado, fala o tempo todo com ela, não consegue ir na esquina comprar pão na padaria sem estar com essa pessoa. E não é por ciúme, é carência. E algo que acontece nas redes sociais é muitas fotografias melosas, com declarações de amor, ou até deletar todas as fotos da rede social por estar vivendo uma vida nova. Depois que essa pessoa cria uma rede social nova, começa a postar tudo de novo. Então, existe esse relacionamento que também pode ser classificado de tóxico, mas que o nome correto seria dependência emocional ou afetiva, que inclusive está listado na DSM-5 como transtorno de personalidade dependente, que são pessoas que não conseguem ficar sozinhas, precisam sempre estar numa relação com alguém, precisam reafirmar o amor que sente por ela precisa ouvir, ser validada. É bem cansativo esse tipo de relação. Só que, nesse caso, relatado no DSM-5, é uma dependência muito mais profunda. Mas, falando em expor amor nas redes sociais, quero falar sobre artistas, que são pessoas, infelizmente, que influenciam muitas outras pessoas. Quero falar especificamente do caso da atriz Joan Crawford. Ela não teve uma vida muito fácil na sua infância. Seu pai a abandonou quando ela nasceu, ela cresceu com um padrasto, teve vários problemas familiares e, se eu não me engano, ela não queria ter filhos porque ela não queria passar por esse processo de engravidar e ter que parar de trabalhar, né? Então ela acabou adotando duas crianças lá nos anos 40, para poder expor às pessoas que ela tinha uma vida perfeita, uma família bonita. Quando você vê as fotos que ela tinha, parecia comercial de margarina, todo mundo feliz e sorridente, bem arrumado. Eram fotografias feitas por profissionais para aparecer em revistas, algo que ela queria que, se fosse atualmente, ela ia expor nas redes sociais. Mas por trás das câmeras ela tinha muitos problemas com alcoolismo e, após a sua morte, um dos seus filhos adotivos escreveu um livro chamado Mamãezinha Querida, que inclusive virou um filme e demonstrou que John era uma pessoa extremamente agressiva com eles, e era um lado tão pesado que ninguém acreditou quando leu o livro e viu o filme. E algo curioso aconteceu entre eu e minha esposa. Nós estávamos mais ou menos com 2 meses de namoro e começamos a fazer uma terapia de casal, bem no início, né? Ela nunca tinha feito terapia e gostou, tanto que até hoje ela faz, claro que sozinha e só com a sua terapeuta. E isso ajudou bastante no nosso relacionamento antes da gente casar. Eu e ela, nós entramos num relacionamento, num casamento, dentro de uma sala de uma terapeuta. A gente já teve que lidar com todas as diferenças, a gente já se conhecia bastante, aprendemos a lidar com os nossos conflitos. E casamento é isso, é lidar com as diferenças, porque as pessoas, elas são diferentes. Aprender também que tem horas que a gente tem que baixar a cabeça, reconhecer o erro e deixar a vida seguir. E é engraçado como os casais brigam por coisas pequenas, e às vezes os filhos dão mais trabalho e a gente aprende mais a suportar os nossos filhos do que o cônjuge. E como a própria Bíblia diz, que às vezes nós precisamos suportar
uns aos outros. Então, essa terapia que a gente fez ajudou bastante na nossa relação. É claro que não pensem que a gente fez essa terapia, a gente vive mil e uma maravilhas. Não, a gente tem as nossas brigas, a gente tem os nossos conflitos, a gente tem que lidar com as nossas diferenças, mas isso ajudou bastante a gente a nos conhecer e quando um conflito acontecer, a gente poder compreender um ao outro e também saber como lidar com essas situações. Essa é a recomendação que eu dou para você que está no relacionamento a fazer uma terapia, a arriscar fazer uma terapia com um terapeuta que realmente entenda de relacionamentos. Então, para finalizar, só quero deixar alguns tópicos de coisas que você poderia fazer para melhorar a sua relação com a vida, vamos assim dizer. Primeiro, evite falar sobre a sua vida pessoal nas redes sociais. Foque mais na sua vida profissional. O que é seu, o que é privado, é dentro de casa. Para sair dali, é com um terapeuta ou quem sabe até com um líder religioso lá da sua igreja. Evite ficar fazendo declarações, postando presentes que você ganhou. Gente, isso não é nada legal e nem elegante. A segunda dica que eu daria era se afastar de pessoas tóxicas. Entre nas suas redes sociais e veja, essa pessoa que eu sigo, ela realmente me agrega algum valor? Por que eu tenho que seguir esse artista fulano de tal? Ele realmente me interessa alguma coisa no que ele posta? O que isso vai acrescentar na minha vida? O que isso vai melhorar a minha vida? Às vezes é bom a gente fazer uma limpa nas nossas redes sociais e deixar de seguir esses influenciadores que não vão te ajudar em nada. A terceira dica que eu dou é diminuir o uso das redes sociais. Esse é um tema que tem muito se falado, eu já até citei algumas coisas aqui no meu canal sobre o excessivo uso das redes sociais. O quarto é, se você está com problemas de se relacionar com pessoas, busque terapia. Isso aí eu já falei várias vezes no vídeo de hoje. E a quinta e última dica é cuidado com a compulsividade, para você não seguir as suas emoções, cuidado por você ter uma compulsão, porque hoje as pessoas, elas agem por compulsão, então tome cuidado. Eu espero tê-los ajudado com esse vídeo de hoje e até o próximo vídeo.